Olá, gente, boa noite. Meu nome é Lilith Esther Grove e hoje eu vou falar um pouco sobre a questão de transição dentro de uma transição, né? Uma migração para o UX Research, ou pesquisa de experiência de usuário. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou uma gringa, eu sou uma mulher trans, travesti, com cabelo cacheada, com óculos dourada, sentada numa cadeira com um fundo de vários quadros, usando uma blusa branca com gola preta. Sou uma mulher branca e eu tenho um sotaque, um pouco de sotaque. Então, eu sou antropóloga e fiz minha formação em biologia. Então, eu estudei antropologia aqui no Brasil. Sou uma mulher de dia. Eu sou amadora de café e fofoca. E atualmente eu trabalho como Cross Research Specialist, ou em português, especialista de pesquisa de intersecções, no Nubank. Eu vou falar um pouco sobre os detalhes da minha formação e estudos, para dar um pouco de contexto. Eu fiz a faculdade lá em 2009, na UC Davis. Eu sou de Califórnia, perto de São Francisco. E eu estudei, em inglês chamaria Wildlife Fish e Conservation Biology. Em português, a tradução seria Biologia de Conservação do Meio Ambiente e Peixes e Animais Selvagens. E eu fiz isso porque eu estava muito afim de ser uma guarda florestal. Isso era o meu sonho da vida, de ser uma guarda florestal e viver no mato e salvar o planeta e salvar todos os árvores no mundo. E isso foi mudando, na verdade, assim que eu entrei em conhecimento e aceitação da minha identidade queer, que lá nos Estados Unidos é bem mais comum utilizar esse termo como uma forma de se identificar, que liga com as questões de gênero, política e sexualidade, que tem uma outra história do que tem aqui. E assim que eu estudei isso, eu fiz um foco. No final desses estudos, eu combinei para fazer um foco especificamente nos direitos de pessoas indígenas nas questões de parques nacionais. Então, foi uma coisa bem específica, tentando de entender essa questão de antropologia e as conexões e direitos das pessoas na terra que é seu. E depois, lá em 2016, eu tinha a oportunidade de fazer mestrado na Unicamp. Eu fiz o mestrado de antropologia social, já com outro foco, né, com a encantação do Brasil, ter faculdades gratuitos, que nos Estados Unidos isso não existe. E foi uma oportunidade muito, muito boa que eu consegui uma bolsa também aqui. Eu mudei para o Brasil, um BOF na época, eu não tinha feito a transição social médico, e eu fiz meu mestrado sobre judaísmo, sexualidade e gênero. E com isso, no primeiro ano, eu comecei o processo da minha transição. Então, mudou muita coisa, mudou muito, muita coisa, como deve ter várias pessoas trans, travestis assistindo isso, nem tenho a explicar. E é uma questão que mudou um pouco do meu ramo de o que eu queria fazer com minha vida. E com isso, eu vou falar um pouco sobre os trabalhos que eu fiz. E dar um pouco de contexto, de como eu entrei UX pesquisa de usuário. Um pouco sobre os trabalhos, como a gata pagou os hormônios dela e as outras coisas. Antes, nos Estados Unidos, eu trabalhei só com serviço. Tem uma outra história de serviço lá, um pouco diferente daqui. Porém, eu só consegui trabalhar. Eu trabalhei em restaurante, trabalhei em bar, trabalhei em construção, em fazenda, em jardinagem. Trabalhei com um monte de coisa. Se foi uma coisa que você pode trabalhar, eu provavelmente fiz. E no Brasil já é uma outra realidade.
eu não podia trabalhar formalmente aqui. E tinha uma opção que era dar aula de inglês. Então, eu comecei a dar aula de inglês enquanto eu fazia meu mestrado. E foi uma coisa que me deu uma força de poder viver aqui. Eu não tinha nenhuma outra renda, minha família não me bancava. Eu nunca ia passar fome, é um privilégio grande que eu vejo hoje. Mas eu não tinha muito esse... Qual vai ser minha carreira? Ou onde eu vou? Até eu conheci uma mulher trans, a Daniela Andrade, numa palestra que ela estava dando no Bloomberg, que meu irmão, ele trabalha no Bloomberg e chamou, vai fazer uma palestra sobre trans, tu tem de ir? Eu falei, tá. Eu entrei nesse escritório chiquérrima, fiquei, que isso, não estou entendendo nada. Porém, eu conheci ela, a gente foi as únicas pessoas trans no rolê e ela me convidou para visitar o escritório do ThoughtWorks. Então, ela trabalhava no ThoughtWorks, agora ela está no Canadá. E foi muito essa conexão, que eu comecei a dar aula de inglês lá no ThoughtWorks, e eu tinha vários alunos desenvolvedores, eu comecei a aprender um pouco sobre essa questão de tecnologia. Eu não sei nada, eu não sabia nada sobre isso quando eu entrei. Eu comecei a dar aula de inglês para também pesquisadores de UX, gerentes de UX, várias pessoas que trabalhavam com UX. E foi uma coisa que eu achei interessante, foi um momento que eu consegui de ver a possibilidade de ter algo de carreira, né? E, por acaso, eu consegui conversando, fazendo networking com pessoas que trabalhavam na área, e alguém me indicou para uma vaga no Ambev. E acho que foi um momento muito... que legal, tem uma mulher trans que trabalha com isso, mesmo que eu não trabalhava, porém, a pessoa entendeu que eu trabalhava, falei, bom, bora lá, bora ver o que pode rolar. E com isso, eu tentei o processo seletivo lá, e eu acabei conhecendo a Luísa. A Luísa é dona, junto com a Mariana, da Sensorama Design, que é uma consultoria de UX muito boa. Eu recomendo todo mundo dar uma olhada. É isso, porque tem muito... palavra certa, muito desejo para contratar pessoas das ciências sociais e com experiências diversas dentro do UX. E não rolou no Ambev, porém me deu essa oportunidade de trabalhar na Sensorama Design, porque eu tinha mestrado em antropologia e viu essa chance que poderia dar, que foi uma coisa muito raro. As pessoas não dão essa chance, geralmente, para as pessoas entrar no mercado. E eu trabalhei lá no Sensorama Design por 2 anos. E foi uma coisa muito de como fazer isso. Eu vou falar isso daqui um pouco. Como a gente consegue aplicar nossos pensamentos, nossas visões, nossas experiências para o mundo de UX. Depois de 2 anos no Sensorama, rolou uma oportunidade para ir para o Nubank. E foi uma posição que eu achei muito interessante, desafiador, para minha carreira. Então, que é uma coisa que eu nunca achei que eu teria, que era uma carreira, que eu só quero ressaltar isso, que falar isso até hoje eu fico um pouco surpresa, né? Mesmo com os privilégios que eu carrego, era uma coisa que nunca pareceu viável para mim. Então, com o Nubank eu comecei recentemente, eu comecei 2 meses atrás, então eu estou ainda aprendendo bastante coisa e tentando e muito bom de poder levar o que eu aprendi da Sensorama, que era muita coisa, e começando a desenrolar nas outras áreas. Eu quero falar um pouco agora, e aí? Que é uma coisa, uma frase de destaque, porque realmente, e aí? O que a gente faz com o que a gente sabe? Com todos os nossos conhecimentos, com todas as nossas visões do mundo e aplicar isso para UX. Então, eu gosto muito de falar sobre o como a gente pode falar e usar o que a gente já sabemos para pesquisa de UX, porque é uma coisa que quando eu entrei, eu tinha muito medo, porque era muita categoria de termo, era muita coisa que não fazia sentido para mim, porque eu trabalhei sempre... Primeiramente, eu estava chocada de trabalhar e trabalhar sentada e, tipo, não trabalhar por hora, porém trabalhar com
um salário. Eu fiquei, gente, que é isso? E como a gente consegue de aplicar que eu já sabia, porque eu já fiz etnografia, eu já fiz pesquisa, já estudei sobre isso, passei 2 anos da minha vida fazendo isso, e valorizar isso, que é uma coisa, acho que agora está rolando, uma valorização dessas áreas. Porém, no momento, pelo menos eu não sentia, eu falei, não, eu não sei nada, eu não sei como fazer isso, eu não sei quem é quem. Então, uma coisa que eu acho muito importante, a gente vindo das ciências sociais, e também eu quero expandir isso para vários âmbitos, não é apenas ciências sociais. Eu vou falar isso um pouco mais na final, no ponto 5. A gente consegue de pegar nossos técnicas que a gente pega, por exemplo, na antropologia, as entrevistas, a etnografia, os diários, os métodos de observações, as gravações, as técnicas de anotações, a análises que a gente faz, o pensamento crítico e pensando de como podemos aplicar isso. Isso é uma coisa para mim na época pareceu muito assustador. Eu ficava muito nervosa. Porque eu pensei, não, eu tenho que adaptar para o UX, eu tenho que pensar como é UX. E eu vou ter que falar a verdade, eu nunca fiz um curso de UX formal. Eu estudei, eu leio bastante sobre, quando tenho tempo. E eu vivi bastante na prática. Meu caso não é sempre, né? Foi uma série de coisas que rolou que consegui de fazer esse trajetório. Mas olhando para trás e olhando os outros trajetórios das pessoas que entraram das ciências sociais para o pesquisa UX, eu vejo muito necessidade de duas coisas. Eu vejo muito necessidade de fazer uns cursos, porém não uns cursos que você tem de pagar um monte de dinheiro e tem de fazer isso. Eu não acredito nisso. Fazer uns cursos de YouTube, fazer uns cursos de Udemy, que é bem barato, fazer uns cursos gratuitos. Escuta como é o processo de pesquisa em UX, como é UX design. E também, o Pedro tinha falado isso o parte que eu vi, sobre o networking. Eu adoro quando as pessoas vêm falar comigo sobre, no LinkedIn, com os outros pontos, de como entro, como a gente consegue entrar dessa área. Porque eu acredito muito, nesse momento que a gente vive, infelizmente, é muito da indicação ainda, né? Essa entrada no mercado, essas pessoas querendo dar um chance, né? Então, eu sempre indico, especialmente se fosse uma pessoa preta, pessoa trans, pessoa indígena, sempre indico, não importa se a pessoa tem cursos para mim. Importa que a pessoa está disposta para isso. Uma coisa que eu vou voltar nessa questão de linguagem, né? Para mim, foi muito assustador tudo esses termos que precisamos de colocar. Tudo essas ideias de metas, de OKR, de pain points, pontos de dor, tudo jornada, que eram coisas que eu não sabia como aplicar para meu conhecimento. E eu percebi isso quando eu estava ajudando uma amiga a preparar para um freelance que eu tinha indicado ela. Ela é cientista social, a pessoa mais inteligente que eu já conheci. E a gente estava pensando, bom, como a gente prepara você para fazer esse freelance de UX pesquisa? Porque é um dinheiro, é uma coisa, é uma chance, a gente está em pandemia, todo dinheiro vale. E eu fiquei pensando, tentando explicar esses termos para fazer sentido. Ponto de dor. São coisas que a gente já sabe como identificar. Nossa jornada. O que a gente faz no dia a dia. Simplificar e desmistificar esses termos, para mim, são o mais importante. O ponto que chegamos é ter essa confiança. Que é claro que a confiança não é simplesmente ter a confiança. Mas acredita nos talentos e conhecimentos que a gente já tem. Por quê? Quando a gente está numa posição de marginalização, por qualquer caso, por as identidades que nós carregamos, por as experiências que nós vivemos, temos uma habilidade muito maior do que as pessoas
não nessas posições, para conduzir pesquisa, para atuar nesses âmbitos e ter essa empatia que é necessário para poder conduzir. Claro, é uma coisa complexa, porque sendo uma mulher trans, travesti, nesses âmbitos e trabalhando em consultoria, eu não sempre podia escolher quem eram as pessoas que eu entrevistei. Então, é uma coisa que eu penso como nossos corpos também inabitam esses espaços e como a gente consegue, de mesmo assim, fazer nosso trabalho. E a Isa vai falar bastante mais sobre isso, como é ser uma mulher trans, pessoa trans, no âmbito de trabalho de UX, mas eu lembro que eu tinha vários momentos que eu tinha isso, esse pensamento que não vai dar certo, não tenho as habilidades, eu sou uma impostora. E eu fiquei sendo também todo mundo colocado nessa posição que, como você é antropóloga, você tem muita coisa para nos ensinar. Eu fiquei, não, eu não tenho nada, gente, que isso? E de finalmente, eu só vi isso, na verdade, de fato, quando entraram vários antropólogos depois na Sensorama. E eu estava falando com eles, e eu falei, gente, vocês têm muita coisa para aprender, porque eu vi esse medo que a gente tem, de fato, de vir desse âmbito, que muitas vezes, se a gente vem desse trajetório acadêmico, é muito teorético, a gente não aplica. E, na verdade, a gente não é treinada de aplicar isso na faculdade, nos cursos de ciências sociais, pelo menos na minha experiência. A gente é treinada de ser professores, professoras. E é uma coisa de mudar esse paradigma para conseguirmos entender outros jeitos de aplicar isso, que eu acho que é essencial. Então, gente, é isso por agora. Então, eu vou abrir para perguntas. E muito obrigada por escutar um pouco sobre minha experiência, sobre como migrei, como mais ou menos migrei, caí, tentei entender o que eu estava fazendo e como eu cheguei onde eu estou agora. Lilith, muito obrigado pela palestra, pela sua presença aqui. Foi muito bacana. E a ideia de colocar essa palestra é justamente porque a gente tem muitas pessoas de antropologia, de ciências sociais, que estão saindo da academia, têm mestrado, doutorado, e não conseguem trabalho. E tem visto a chance de conseguir um emprego estável, né, que paga bem, dentro da área de justiça, reaproveitando o conhecimento. O Allen comentou de um assunto muito importante aqui, que eu queria trazer, que é a síndrome do impostor também reina. Então é a questão, como é que foi isso da questão da síndrome do impostor para você na hora de migrar de ciências sociais para o X? Total, gente, é uma coisa que bora falar com minha analista sobre isso, porque eu estou tratando isso até agora, essa questão de impostora, né? Eu acho que por duas coisas. Quando eu entrei, eu fui a única pessoa trans no trabalho, e todo mundo no trabalho era muito legal e muito bacana, mas eu não estava, tipo, como eu vou lidar com isso? Como eu vou fazer isso? Não faz sentido. E depois, eu ficava muito com essa sensação, que eu estava, tipo, não faz sentido eu estar aqui. Isso não é uma coisa que faz sentido. E durou por bastante tempo. Não é uma coisa tão esperadora, né, essa questão. Mas o que eu falaria, pensando de como lidar com essa questão de impostora, e meu irmão falou isso para mim. Ele trabalha como, agora, ele te quer, né? Trabalha como gerente de diversidade no Amazon, sabe? Top, sei lá. Ele fala para mim, ninguém sabe o que está fazendo. Isso parece brega, porém eu vi isso bastante em todos os âmbitos de trabalho, que ninguém sabe de fato o que a gente está fazendo. A gente está tentando de fazer o melhor que pode ser que pessoas desconcordam comigo, porém, eu acho que isso, porque muitas vezes eu fico, mas é isso mesmo, gente? Eu não sei, sabe? Então, eu acho que isso me ajuda bastante de sentir mais, ok, pelo menos
Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô indo o melhor que eu posso. Eu sei que eu tenho talentos. Eu sei que as outras pessoas também estão na mesma. Então, vamos juntos nesse bagunça que é trabalho. Pegando esse assunto ainda, esse tópico, tem uma pergunta aqui sobre quando você entrou na área de UX, você já se sentia qualificada para a profissão? Babado. Não. Nem um pouco, gente. Nossa, eu tô quebrando essa imagem de fina, preparada. Não, eu não senti nada preparada, qualificada. Eu fiquei. O que eu tô fazendo aqui, né? Conectando com essa questão de impostura. Porém, quando eu comecei de ser tarefada com fazer alguma coisa, por exemplo, bora montar uma pesquisa. Eu falei, peraí, eu sei como fazer isso, sabe? Na minha experiência, eu montei uma pesquisa, consegui. Eu já tinha técnicas, sabe? Então, era muito esse processo de conseguir, de aplicar o que eu aprendi para esse mundo de UX, né? E uma coisa que, por isso eu recomendo muito, as pessoas fazem esses cursos básicos para entender a linguagem. Porque é muito linguagem, né? Sabe, você deve saber que, tipo, é muito papo, é muito negócio, a gente fica, tipo, a gente precisa falar tudo assim, mas é uma coisa que eu recomendo porque eu tinha um privilégio de poder aprender apanhando. E não todo mundo tem esse chance, né, de entrar não, sem qualificação de poder aprender. Então, por isso eu falo para as pessoas: bora pegar a linguagem, bora conversar, bora assistir, porque são as coisas gratuitas. Eu não acredito em pagar para a educação. E são as coisas que ajuda a ter esse up que é necessário. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, mais focada em pessoas trans. Como você enxerga o contexto de pessoas trans sem ensino superior ou curso de design? Como lidar com o mercado? Nossa, é uma pergunta muito babada isso, de fato, porque é uma coisa que eu trabalho com algumas pessoas dessas questões de contratação de trainee, de estagiário, sabe, para essas entradas no mercado. E é sempre esse mesmo questão que precisa ter um ensino superior. Muitos falam que não precisa ter esse curso de design, porém, né, vinculando com isso, eu acho que a questão de ensino superior é tão enraizada na cultura. Nos Estados Unidos é impossível de pegar um trabalho atualmente, especialmente com design. Eu já conheci pessoas desenvolvedoras que têm outra experiência com isso, que não precisa ter essas formações. Porém, é uma questão que eu não tenho uma resposta. Eu não acho necessário de ter um ensino superior, porque apenas ensina a linguagem, ensina um jeito de falar, ensina um jeito de pensar. Porém, as pessoas trans que eu conheço sem experiência em ensino superior e sem esses cursos, são pessoas que é totalmente capaz. Eu fico frustrada, eu fico puta que não dá para colocar, sabe? Essas mesmas oportunidades sobre isso. Então, respondendo, eu não tenho uma resposta, porém, uma coisa que eu acredito que precisamos lutar contra para dar mais oportunidades para a gente realmente entrar e fazer nosso babado. Até porque ensino superior no Brasil não é nada acessível, né? A maioria das pessoas trans, acho que 2% tem ensino superior na pesquisa aí. Tem uma outra Exatamente. pergunta aqui, né? Palestra maravilhosa, uma pergunta. Sabemos que quem trabalha com o X precisa reconhecer a cultura de onde vive. Você sentiu impactos culturais no Brasil e nos Estados Unidos? Se sim, quais? Babado também. Nossa, gente, vocês estão arrasando nas perguntas. Obrigada. É, bom, eu acho que com a pesquisa, eu nunca fiz pesquisa nos Estados Unidos. Eu sei que tem questões culturais em questão de como eu interagir com as pessoas. E eu fiz minha transição aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos, eu era em corpo entendido como homem, né? Então, foi uma questão que eu percebi no âmbito de trabalho, mais do que qualquer coisa. O âmbito de trabalho foi uma coisa interessante para adaptar, porque eu estava transicionando, né? Eu estava
sem a certa facilidade que eu tô agora, com as mudanças corporais que eu tinha feito. E eu tava lidando com, por exemplo, eu falo isso sempre, os caras me dando mão, sabe? Eu virei um brother macho nesse momento. E beijando no rosto das meninas. Então, lidando com essas questões culturais, eu acho difícil, sabe, nesse âmbito de trabalho, porque eu nunca trabalhei em carreira com pessoas dos Estados Unidos, de fato. Então, é uma outra coisa de, mas eu percebi quando eu tenho clientes, quando eu tinha clientes dos Estados Unidos, nossa interação, como eu interagia com os brasileiros e como eu interagia com os estadunidenses. É uma coisa, eu não sei, é tudo misturado aqui, todos os hormônios brasileiros, fez, sabe? Eu fico um pouco difícil de desentrenchar todos os impactos. Show. Aí vou pegar mais uma outra perguntinha aqui, agora mais focada em mercado. Você diria que o mercado de UX nesse momento está aberto para quem quer aprender ou ainda estão na fase de querer pessoas mais seniors? É uma boa pergunta. Não sou expert nisso, porém eu acredito que estamos mudando e caminhando, especialmente no Brasil, para esse momento de pegar pessoas frescas, pegar pessoas que estão querendo aprender com experiências, outras experiências que não necessariamente é com UX. Eu vejo bastante rolando essas valorizações de outras experiências. Eu acho uma coisa lindo, mas é também muito difícil, porque quando as pessoas peçam para mim, tem indicação? Eu falo, qual é o grau da vaga? É sênior. Ficou, tá. As pessoas trans que eu conheço, que já tá nesse grau de sênior, já tá com trabalhos, muitos deles. Então, tipo, cadê essas vagas para júnior, para estagiário, sabe? E fica complicado porque eu fico muito frustrada com essa questão de trainee e idade e as limitações que tem, sabe? Porque a gente sabe que muito da gente, especificamente de pessoas trans, a gente não consegue, como você tinha falado, Thali, de não fazer isso no superior. Então, quando tá entrando no mercado, já tá com idade diferente, sabe? Idade mais avançada. Então, eu acredito que estamos mudando para isso, porém ainda temos bastante para ir. Certo. Eu vou levantar aqui um assunto meio polêmico que você trouxe para debater não dá muito tempo, falta 2 minutos, mas o pessoal está comentando a sua opinião sobre cursos que você não acredita em custo pago e tal. Opa! Opa! Então, que você comentar um pouco sobre isso. Eu Claro. particularmente recomendo muito o curso da Mergo, gente, que Não, acho a qualidade aqui muito boa. Perdão, gente. O polêmico não era sobre isso. Eu estava falando nos Estados Unidos e também aqui. Vou dar um exemplo. Meus irmãos estão $60 mil em dívida, sabe? Eu sou a única da família que consegui sair sem dívida, sabe? Então, meu irmão, ele estava $100 mil em dívida. Ele vai passar a vida inteira pagando isso. Ah, tá. Era mais isso, gente, essa questão. E quando eu falei cursos, eu tava, porque eu fui olhando uns cursos muito extensos, sabe? Pensando em fazer, eu vou fazer uma graduação em design, coisas assim. Então, gente, eu não tô falando mal do Mergo babado. Eu quero criar, não me cancela, gente, com essa questão de pagar as coisas. Eu acho que quem pode pagar, quem consegue pagar, eu acho que esse é o formato, né? Quem consegue pagar para arcar esses custos, para dar, porque eu não acredito em falar de graça também, tipo, eu acho que as pessoas precisam ser pagos muitas vezes. Então, como a gente consegue pegar esses professores, professoras e dar valor, física, tipo, dinheiro, e quem não consegue não deve ser limitado de não fazer o curso. É mais isso, esse que eu quero dizer, sabe? É uma questão de a pessoa poder recorrer a oportunidades gratuitas e isso não ser impeditivo para ela entrar no mercado, foi mais nesse caso. E tem a questão dos Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos as pessoas de curso superior muitas vezes são endividadas, né?
porque o ensino é privado, então, de certa forma, eu imagino que isso influencie na visão, né? Total, era mais isso que eu tava pensando quando eu falei Entendi. isso. Não, tudo bem, foi que então uma interessante. Vitória, vai ficar gravado sim o evento. Gente, agora são 8h20. Eu vou agradecer a Lilith. Obrigada, Lilith. A Lilith é da comunidade, também como Pedro. Ela tá lá nos nossos grupos, né? Participando. Ela também pode estar aqui no chat para quem quiser conversar mais. E novamente, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Lilith. E a nossa próxima palestra vai ser com a Isabela, que vai começar às 8h25, sobre vivência e desafios de uma pessoa trans, uma pessoa trans em UX Search. Então, valeu, gente. Até daqui a pouco.